Fala, família querida, que bom ter você em mais um podcast Além do Véu SBC, um tempo de nós compartilharmos da palavra. Eu tenho certeza que você vai receber mais de Deus através deste tempo. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast e hoje nós temos um tema muito especial, Espírito versus Carne. Não esquece de compartilhar para que mais pessoas possam ser abençoadas através desse podcast. Como que é assim, mano? Espírito versus carne. Tá, o negócio é forte. É guerra. É guerra, é manto. É batalha. É manto, é terra. É terra. É nuvens. Aí o pessoal fala assim, não, mas o que é isso aí, Que né? é isso? Mano, que negócio é esse? Aí você tem uns caras que falam também vaso, vasilha, né? Que é esse monte de coisa aí? O fato é que nós temos quase o linguajar da igreja, Já tem né? um dicionário, né? E a gente pode falar também que a Bíblia ela tem uma própria linguagem, né? Como em cada país. Você vai na Alemanha, você reconhece o alemão lá, com uma linguagem toda. O japonês, né? A gente esteve no Japão recentemente, agora a gente esteve no Japão, né? Uma língua super difícil, complicado. E a Bíblia também tem algumas linguagens. Quando a Bíblia fala de carne, ela está falando do quê, pastora Manu? Está falando realmente satisfazermos o desejo da carne. E do Espírito, né? Já fala quando o Espírito Santo ele prevalece sobre a nossa vida. E a gente fala do fruto do Espírito e as obras da carne, em Gálatas capítulo 5. Então, o fruto do Espírito é o fruto, no singular, não no plural. E as obras da carne são as obras da carne. Interessante, né? Porque no Espírito não tem assim como separar. Ou se você tem o fruto, você tem o fruto. Você tem uma maçã, você não tem meia maçã, né? E dentro dele se incorpora, né, todas as outras coisas. Todas as propriedades, né? O amor, o domínio próprio, né? Todas as propriedades do fruto do Espírito. Agora, as obras da carne é como se fosse um cardápio de um restaurante. Então você entra lá, tem batatinha, tem carne, tem tudo para você escolher, né? E na verdade, então várias coisas que nós não devemos fazer, né? Exato. Então dificilmente alguém vai ter todas as obras da carne. Se tiver, meu irmão, misericórdia, né? Tá complicado, o negócio né? tá ruim. Tá complicado. Mas o desejo de Deus, quando ele fala do o fruto, é que todos que servem ao Senhor, que acreditam na palavra, que andam nos princípios bíblicos, eles têm o fruto do Espírito. Eu quero dizer para você, você tem o fruto do Espírito e Deus te chamou para manifestar o fruto do Espírito na terra. E essa luta, né, constante, né, da carne contra o Espírito, né? É uma luta diária, né? A gente fica, né, na coisa. O que a gente tem que fazer? Como dizia a irmã, na buscância, né? Lembra dessa irmã que falava? A linguagem, né? De novo, linguagem da igreja. Volta para a linguagem, né? E é essa briga, né? Porque a gente tem que estar no Espírito. Como que a gente está no Espírito? É em oração, buscando, lendo a palavra de Deus. É dessa forma que a gente anda no Espírito, né? Porque senão a gente fica na carne mesmo, né? Eu queria dizer até para você, talvez você fale assim, nossa, mas para mim que não frequenta a igreja, o que tem a ver isso com a minha vida ou não? Fato é que quem pratica as obras da carne, ele está trazendo coisas ruins para a sua vida, independente do quadro de uma igreja de 4 paredes, né, pastor Manu? Sim. Ou não, né? É ruim para a vida dele. A mentira é uma coisa boa? Não, ela tem e principalmente tem as consequências, né? Sempre. A inveja é uma coisa boa? Nunca. Ninguém quer andar perto do invejoso. Então, ela vale para a sua vida. Se você não tem o domínio próprio, é uma coisa boa para a sua vida? Não. Com certeza não. De Mas que maneira? Como é que eu faço para ter essas coisas? Como é que eu luto essa guerra, né? E aí entra o poder da escolha, exatamente. Você escolher todos os dias estar mais perto de Deus, buscando o quê? O fruto do Espírito. Paciência, amor, domínio próprio, todos os dias. Porque quanto mais você se enche de Deus, menos a carne fala dentro de você. A tal da paciência para os sanguíneos é algo... Eu não sou sanguínea, não sei o que eu sou exatamente, mas eu não sou uma pessoa muito paciente. Você é linda, né? Isso é um fato, né? Ó. Eu lembro que nós passamos aí fevereiro inteiro falando sobre o fruto do Espírito, né? E consequentemente das obras da carne. Eu lembro num episódio em particular que nós pegamos ali uma garrafa de água misturada com óleo, né? Na verdade, meia água e meio óleo. E interessante, né, pastora Manu, e você que está em casa também sabe que fica totalmente separado.
e nós chacoalhamos que nem chacoalha o TT das crianças, o TT do Matheus e do João em casa ali para fazer o leitinho quando eles eram pequenos. Agora tudo grande. São tudo maior que o pai, não que o pai seja tão grande, mas tudo maior que o pai ali. E a gente percebe que eu chacoalhei e demorou 40 minutos durante a ministração do episódio da palavra daquele dia para voltar a estar separada a água do óleo. E eu quero trazer um alerta a você. O que é isso, né? Que depois que você permite algumas coisas sobre a sua vida, pode ficar muito difícil de voltar ao estado que estava antes. Quando a pastora Manu falou das consequências, né? Você conta uma mentira, que é uma obra da carne. Essa mentira pode prejudicar alguém, sim, pode trazer consequências, a outra pessoa pode contar, recontar essa mentira, isso acontece. O famoso telefone sem fio, né? Vai passando e de repente quando você se vê, você foi o start dessa conversa que destruiu uma situação, prejudicou alguém, e para você refazer esse caminho, ou seja, de tirar ali a mistura da água com o óleo de novo, pode demorar um tempo, para você retornar a confiança daquela pessoa que você envolveu nessa mentira. Então é um tema muito sério da Bíblia que não serve para um ou não serve para o outro. Então é importante você lutar contra isso, né? E há armas bíblicas, há princípios bíblicos que nos garantem essa vitória, né? Um deles o que é? Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a obra da carne ela se afasta de você. E também quanto mais você evita aquela tua fraqueza, né? Então tem pessoas que têm uma fraqueza X, outra Y, outra Z. Então, a palavra diz, né, para a gente fugir da aparência do mal. Então isso é uma decisão, né? A gente tem que decidir fazer dessa forma. Mas o que é a aparência do mal para a Manuela ou para mim? Às vezes é diferente, né? Diferente. Então, uma pessoa tem uma dificuldade imensa, logo que você tenha, você não tem, é lógico, você não passa por isso. Mas tem um pessoal que tem uma dificuldade com fofoca, né? Então, não pode, né, ver uma roda de alguém que está falando, né, de outra pessoa. Exatamente. Que dá aquela vontade de se juntar e de estar perto, né? Infelizmente, né? E a pessoa pode se identificar com isso e é uma cura quando você se identifica e você resolve mudar. Então, o que você faz? Você passa longe daquela roda, você evita as conversas, você evita aquela tua fraqueza, né? E você não vai ter essa consequência sobre a sua vida. Outro exemplo muito claro, tem pessoa que não tem, mas tem a pessoa que tem muito problema com bebida, teve problema com alcoolismo, então ela vai entrar dentro de um bar, dentro de um restaurante, onde tem a oportunidade, uma festa que alguém convidou. Ou estar com amigos que têm, né, a frequência de estar bebendo. Não pode. Esse hábito, ele vai cair, não tem cair. Como, né? Então o que eu faço? Eu fujo da aparência do mal, daquilo que me faz mal, e eu me aproximo de Deus, dos seus princípios e da sua palavra. Por isso que a gente fala muito aqui na Além do Véu, que não é sobre uma religião, não é sobre uma placa de uma igreja, né? É sobre encorajar cada um de vocês que conhece aqui a nossa igreja, está conhecendo através desse canal, desse tempo que nós estamos passando junto, encorajar um relacionamento com Deus. E um relacionamento, eu lembro que eu conheci a Manu, ela tinha 15 aninhos. E cada vez mais linda, parece que está cada vez mais nova ou cada vez mais velha. Isso não é muito justo comigo, né? Porque ela não tem um cabelo branco. Lindo, né? Há controvérsias. Pelo menos não aparente, né? E eu estou cada vez sem cabelos pretos. Né? Cada vez mais lindo, cada vez mais experiente, mais gato. Mentira, também é uma obra da Não, são os meus olhos, é o que os meus olhos dizem. Como diz a Bíblia, né? Se seus olhos forem bons, né? Tudo será bom, né? Bem. Obrigado, Deus. Muito obrigado, que os olhos dela são bons. Mas o nosso relacionamento começou como, né? Num namoro, quando ela tinha 15 anos, eu ainda tinha 18, né, amor? Lembra? Lembro. Mas ele não começa intenso, ele não começa já todo construído, a confiança, né? A cumplicidade, a amizade, o conhecer, né, total, as manias boas e ruins, né? Ele vai se desvendando aos poucos, né? Uma construção diária, né? Construção diária. E eu conversava até com uma pessoa esses dias, me veio a memória agora, e a pessoa está começando a caminhar com Cristo. E ela falou: pastor, como é que eu vou
né, de um dia para a noite, mudar todos os meus princípios. Como é que eu vou largar isso, essa obra da carne? Né? Como é que eu vou largar X, a outra obra da carne? Como é que eu mudo? E ele falou assim, eu não estou apto a seguir a Jesus. Eu falei, não, ao contrário. Você tem que começar do princípio, etapa por etapa, né? Ah, vou esperar estar transformado para caminhar com Jesus. Não, eu vou caminhar com Jesus. E ao ponto que eu vou caminhando, eu vou conhecendo, eu vou desenvolvendo meu relacionamento com Ele, as obras da carne elas vão se esfriando, elas vão se apagando. E o fruto do Espírito ele vai se manifestar sobre a vida dessa pessoa, concorda? Sim, claro. Jesus disse, né, pra gente ir como a gente está, do jeito que a gente está, não importa como você está. Só vem. E aí, o restante ele faz. Assim, a gente tem que estar com o coração disposto, né? E disponível. E ir, né? Como se a pessoa se chegou a você. Se você está com o coração disponível e disposto, aí eu falei para ele, a Bíblia diz em outro texto que conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. E a verdade vos libertará. E que verdade é essa? Né? Porque para quem está nos ouvindo, o que é a verdade? A verdade é a própria palavra de Deus. Contra ela não existe mentira, não existe controvérsia. A palavra de Deus ela é a verdade absoluta sobre a nossa vida. Então como é que eu conheço a verdade? Eu vou conhecendo a palavra de Deus, né? E o fruto do Espírito vai prevalecendo na minha vida. E eu vou entendendo, na verdade, o que é obra da carne e vou tirando desse meu cardápio, né? Isso não serve mais para mim. Aquilo outro não serve mais para mim. E o próprio Espírito vai me convencendo. A Bíblia diz que é o Espírito que convence, o Espírito Santo, que através dele que se manifesta o fruto do Espírito, né? É ele que convence a gente do que está certo ou do que está errado. Então não é sobre um pastor dizer, né, falar algo para você. É sobre o próprio Espírito Santo. Interessante que eu também conversava com essa pessoa e ele falava, pastor, eu estou, né, errado nisso, errado naquilo, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso parar de fazer aquilo. E eu não disse absolutamente nada. O Espírito Santo já vem trabalhando, né? Aí de repente começou a soltar umas palavras diferentes, que não eram as palavras e línguas nem dos anjos. Ele falou, preciso parar com isso também, né, de falar essas palavras, que eu tenho certeza que não agrada a Deus. Eu não disse absolutamente nada. Então a gente vê que o próprio Espírito Santo já vai incomodando, né, a pessoa? Vai incomodando, vai alertando. Sim. Como a gente disse num episódio também, né, tem as placas, né? Não siga por aqui, né? O Espírito Santo dizendo, ó, ei, esse aqui não é o caminho. Não entre por aqui, não entre por outro lugar, não faça isso, não faça aquilo. Então, na verdade, não é uma imposição, né? É um tempo de relacionamento com o Espírito e com Jesus Cristo. E a tua vida vai caminhando. É natural, né? Vai acontecendo naturalmente, né? Então, quando você vê, você fala assim, nossa, olha como eu era e olha como eu sou. A Bíblia diz que nós somos uma nova criatura em Cristo. Então, a Bíblia fala sobre um novo nascimento, né? Tem um texto que fala com Nicodemos e sobre nascer de novo. Então eu vou voltar para a barriga da mãe e vou nascer de novo, né? E há uma confusão, né? Nesse mestre da lei, fala, o que está acontecendo? O que Jesus está falando, né? Então não está falando de você nascer de novo, fique tranquilo. Não vai voltar para a barriga da mãe, não. Não, até que eu queria porque daí eu ia ter mais... Não precisava trabalhar, muitos ter que anos, sustentar. Estava tranquilo. Não, e voltava a ser novinho em folha, como dizia meu filho, né? Então, né? E a única coisa que eu digo para você é que o tempo não volta, as palavras elas não voltam. Então, muito cuidado com o que você faz do seu tempo e o que você aproveita do seu tempo, o que você fala, porque o tempo não volta. Aproveite de maneira sábia o tempo, que não existe nada de mais precioso do tempo que nós temos. Mas, na verdade, o que Jesus estava querendo dizer é que ele tem a condição total de nos apresentar uma nova vida, baseada em novas atitudes, em novos hábitos, uma nova direção e, de fato, ser direcionados pelo Espírito e viver na plenitude o fruto do Espírito, né? Então, o fruto do Espírito acho que não vamos comparar com uma cebola, né? Você que cozinha tão bem. Não tão bem. Ela faz uma moqueca de camarão, meu Deus do céu. A moqueca é boa. Eu muito gosto boa. da minha moqueca também. E a cebola, ela é por camadas, né?
Então ela tem as camadas dela. Então o fruto do Espírito, né, como se fosse cebola. Cebola é uma cebola, não é, é duas cebolas. Ela é uma cebola, sim, mas tem várias camadas. Então você vai tendo cada aquela camadinha. E eu costumo dizer que o domínio próprio está lá dentro, né? E o amor, que é o que envolve, né? Tudo, ele está do lado externo e o que demonstra que a gente tem o fruto do Espírito é quando esse amor ele começa a transbordar por outras pessoas, por vidas, né? Que é sobre isso. O Evangelho, acho que o que nós avançamos e o que nos encoraja é ver vidas transformadas através do Espírito Santo, não é isso, mano? Amém. É maravilhoso, né? A gente tem vivido isso, né, também. Vendo o Espírito Santo transformar. Tantas transformações aqui nós temos vivido aqui na nossa casa, na nossa igreja. Então, o nosso desejo é isso, que quando você vê assim, pastor, mas como é que é isso aí? Eu lembrei de um exemplo também que a gente usou no episódio, falando do Hulk. Né? O Joãozinho. Talvez você lembre do Hulk, daquele homem verde, né? E o interessante do episódio do Hulk, fora o exemplo, é que nós estávamos na sala, né? Conversando, compartilhando, falando do fruto do Espírito, falando das obras da carne, falando da pregação. Então ali em família, é muito legal isso. Você também na sua casa te encoraja a debater com a sua família os temas bíblicos, discutir a palavra de Deus, estudar junto, orar junto, falar do amor de Cristo, que isso vai gerar fé no coração da sua família, principalmente dos seus filhos, como a Bíblia diz, para a gente ensinar a eles, os pequenos, o caminho que eles devem andar, porque depois de velhos eles não vão se esquecer daquilo que aprenderam. E eu, né, aquele dia, nós estamos conversando, daqui a pouco o João começou a ler o esboço para mim, e de repente falou, pai, e o Hulk? Diz muito sobre essa luta interna, né? E de fato, né, se você lembrar do Hulk, você vai lembrar do Homem Verde, mas você vai lembrar do professor, que tem toda a tranquilidade, aquele homem calmo, com aquele óculosinho, né? Todo tranquilo, mas parece que algo toma conta da vida dele, ele não tem o controle, quando ele vê, rasga a roupa e ele vira o Hulk. Tá brabo. Né? O mais interessante é que aquela bermuda, ela serve, né? Ela não rasga, ela cresce junto, mas tudo bem, aí é mistério, como diz a linguagem. Tá lá no deserto, parece que a roupa que cresceu lá no deserto. Lá do Moisés, né? Então o milagre de Moisés ele está presente no Hulk também. Mas o fato é que daqui a pouco ele aparece e aquela bermuda está grande, né? Uhum. E ele está segurando a bermuda ali porque ele virou de novo o professor, né? Todo tranquilo, todo calmo. E ele tenta vencer, né? Essa tentação, essa luta interna desse homem verde que quer sair para fora, né? E eu vejo que na vida da gente não é diferente disso, né? A gente tem que lutar, né? Eu vejo ali que ele tenta fazer experiências, né? Como ele é um cientista, ele é um doutor, né? Ele um professor, ele tenta fazer experiências para poder parar aquela situação sobre a sua vida. O mais importante é que nós não precisamos fazer essas experiências, essas tentativas. Nós já temos a palavra de Deus, nós já temos Jesus, que ele pode mudar o rumo da sua história e da sua vida. Você vai vencer sim, você pode vencer sim. A Bíblia diz que em Cristo, né, Romanos 8:37, nele, eu e você, não é talvez, não é será, nós não somos simplesmente vencedores, mas Paulo diz que em Cristo, eu e você, que somos filhos dele, somos mais do que vencedores, através da força dele e não da nossa força. Eu acho que essa é a mensagem que hoje nós queremos deixar para essa família querida, para esses amados, né? Um tempo de palavra, um tempo de persistir em Cristo e persistir no fruto do Espírito, que com certeza você será muito abençoado. Amém. Isso aí. Buscar a Deus, oração, estar mais perto do Senhor, jejum. E eu falo muito para as meninas, né? Às vezes, poxa, eu não sei como orar, não sei, às vezes eu tenho dificuldade. Coloca um louvor, dá o play e adora. E aí Deus vai conduzindo a sua oração, Deus vai te abençoar. O pessoal tem muita dificuldade, né? Você falou de orar, só dando um ganchinho, né? Logo a gente vai estar numa nova série falando sobre oração, mas acho que a gente tem que deixar essa dica muito clara. Orar é você conversar com Deus, assim como você conversa com o seu melhor amigo ou com a sua melhor amiga, que você possa conversar, faz parte do relacionamento com Deus, que você possa ter essa liberdade e com certeza isso vai mudar muita coisa sobre a sua vida, né? Nós ficamos por aqui hoje,
mas queremos dizer que Deus abençoe a sua casa, a sua família, Amém. de maneira poderosa. Até o próximo podcast Além do Véu SBC. Deus te abençoe. Fica na paz.